Boa tarde, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Excelsa. Nossa aula de ciência de hoje nós vamos começar a estudar os seres vivos em toda parte. Será que é verdade? Existem seres vivos em toda parte? Sim ou não? O que é que vocês acham? Existem seres vivos no ar? Sim, existem seres vivos no ar, que às vezes não podemos ver, mas ele está presente no ar. Existem seres vivos no solo? Sim, existem seres vivos que vivem no solo. Existem seres vivos que vivem na água? Sim. Existem seres vivos que vivem na terra? Sim. Então, nessa imagem, vocês vão observar essa imagem. Eu quero que vocês circulem, peguem o seu livrinho de ciência na página 47, veja esta imagem e circule nessa cena 10 seres vivos e depois escreva o nome deles nas linhas que tem aqui abaixo dessa imagem, certo? Então vocês vão escrever, vão observar a imagem, vão circular os animais, os seres vivos que está presente nessa imagem, vão escrever no livro de vocês, nas linhas que tem aqui abaixo da imagem, e vão mandar para a tia, tá? Quero ver quem foi que acertou os 10 seres vivos que está presente nessa imagem, ok? Então, façam aí e mandem para mim. Pode colocar no privado, eu coloco no grupo, que eu quero receber. Ver quem foi que acertou os 10 seres vivos que estão presentes nessa imagem, tá bom? Então, virando aqui a página, nós vamos começar a estudar os seres vivos. Observe aqui, seres vivos, nessa imagem aqui, ó. Aqui, podemos ver a imagem de um museu de ciências. Aqui, ó. Museu Seres Vivos, né? Museu de Ciências. Alice e seus colegas de turma do quarto ano visitaram uma exposição sobre biodiversidade. O que é isso, professora? Biodiversidade. Bio quer dizer vida, diversa quer dizer vida diversas formas de vida. Biodiversidade quer dizer o quê? Variedades de formas de vida. São várias as formas de vida que existem no planeta. Então, a biodiversidade são as diversas formas de vida, certo? Então, aqui no Museu de Ciências, eles foram visitar e observar aqui, ó, as diversas formas de vida, ó, a biodiversidade, ó. Tudo isso aqui são formas de vida, ó. São as diversas formas de vida, certo? Como a turma estava estudando os seres vivos, a professora lançou um desafio. Quem consegue explicar por que os seres vivos foram organizados dessa forma na exposição? Né? Aí você pode imaginar, ó, aqui está os animais, né? Aqui está o quê? Seres que produzem seu próprio alimento, né? As plantas e as algas. E aqui está os seres que são invisíveis, que vivem no ar, não podemos visualizar. Então, foram agrupados de maneira diferente para poder facilitar o nosso estudo. Vamos estudar um de cada vez, para que a gente possa entender melhor. Mas antes de a gente estudar cada um, tem características que são comuns a todos esses animais. Tem os animais, aqueles que realizam o seu próprio alimento, que são os vegetais e as algas. Tem os animais que são invisíveis, né, que não podemos ver a olho nu. Então, cada grupo desses animais possui suas características específicas, mas também tem características que são comuns a todo ser vivo. Quais são elas? Características exclusivas dos seres vivos. Quer dizer isso? Exclusiva dos seres vivos. Só eles, seres vivos, possuem essa característica. Vamos ver quais são as características que são exclusivas dos seres vivos. Olha lá, os seres vivos
têm características em comum. Vejo algumas delas. Precisam de energia para sobreviver. Ah, muito bem, nós terminamos de ver, né, que os seres vivos, todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Então aqui é uma característica exclusiva dos seres vivos. Todo ser vivo, independente de qual grupo que ele está, ele precisa de energia para sobreviver. Tá vendo aqui a plantinha? Ela produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Aqui, ó, o animal precisa de conseguir o alimento do meio em que ele vive. Ele tem que se procurar alimento, tem que encontrar, né? Então, uma das características comuns a todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. A outra característica que é comum a todo ser vivo, podem se reproduzir, isto é, gerar descendentes, né? Todo ser vivo, ele precisa se reproduzir para poder gerar seus descendentes. Então, vai deixar de existir se não reproduzir, né? Então, a reprodução é uma característica comum a todo ser vivo, né? Que reproduzir é gerar seus descendentes, seus filhotes, certo? Uma outra característica são formados por células, que é isso? Unidades muito pequeninas que não são visíveis ao olho nu, entendeu? Então, todo ser vivo é formado de células, que são unidades bem pequenininhas, como se fossem os tijolinhos que formam o nosso corpo e o corpo de todo ser vivo, de plantas, dos outros animais. São formados pelos tijolinhos bem pequenininhos, que não são visíveis ao olho nu, que são chamados de células. Então, são 3 as características que são comuns a todo ser vivo. Vamos repetir? Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. É a primeira característica comum a todo ser vivo. A segunda, todo ser vivo precisa se reproduzir, que é isso, gerar o seu descendência. A terceira, todos os seres vivos são formados de células, que é isso, as unidades muito pequeninas que formam o corpo do ser vivo, que são chamadas células, que não são visíveis ao olho nu, certo? Um exemplo aqui, as bactérias são seres vivos formados por uma única célula, que é chamado seres unicelulares, que é isso, formado de uma única célula. Essa célula é simples, mas desempenha todas as funções para a manutenção da vida da bactéria. Então, aqui a bactéria é um ser unicelular, que é formado de uma única célula, mas essa célula é especializada. Ela desempenha todas as atividades que esse organismo precisa. Então, vamos repetir? Quais são as características que são comuns a todo ser vivo? Precisa de energia para sobreviver, pode se reproduzir, gerar descendentes e são formados de células. Muito bem. E nós vimos também, né, que as células que formam os fungos, os animais e as plantas são mais complexas, né? Ah, muito bem. Há fungos formados por apenas uma célula, como o levedo, né? Mas também existem fungos cujo corpo é formado por muitas células, tá? Aqui, ó. Exemplo de fungos que são microscópicos, que só é visível ao microscópio. Existem fungos que são visíveis ao olho nu. Existem fungos que é formado de uma única célula e existem fungos que é formado por muitas células. As plantas e os animais, aqui, ó, são formados por várias células. Em algumas plantas e animais, as células organizam-se formando órgãos. Cada órgão tem uma função
e o trabalho conjunto de todos os órgãos que permite a manutenção da vida, certo? Então, nós vimos aqui que existem seres que é formado de uma única célula, que é chamado unicelulares. Existem seres que é formado de muitas células, e essas células se organizam para formar os órgãos. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos os órgãos. Por exemplo, o nosso pulmão é um órgão, nosso coração é um órgão que é formado por um conjunto de muitas células, certo? E esses órgãos permitem a manutenção da vida. O coração tem a função dele de bombear o sangue, o pulmão tem a função dele de realizar a nossa respiração. E assim o nosso corpo tem vários órgãos, e esses órgãos são formados por um conjunto de muitas células, certo? Então, nós somos seres pluricelulares, que é formado por muitas células, certo? E essas células se juntam, se organizam para formar os órgãos, que esses órgãos permitem a manutenção da nossa vida. Muito bem. Nós vimos aqui também o microscópio. Que é isso? Esse microscópio é um instrumento óptico que foi usado para visualizar a célula, para estudar a célula. Então, foi criado o microscópio. Primeiro microscópio era assim, ó, visualizava a célula, mas não tanto. Com o avanço das tecnologias, foram criados um outro microscópio que é mais evoluído, que permite visualizar as células, ó, de uma maneira bem, é o microscópio eletrônico, né? Você visualiza bem melhor as nossas células, certo? Então, aqui é a nossa aula de hoje. Nós vimos o quê? Estudamos os animais, né? Nós vimos que os animais têm característica comum, que é todo ser vivo é formado de célula, precisa de energia, precisa se reproduzir. E existem seres que são formados de uma única célula, mas faz todas as funções do seu organismo. Existem seres vivos que são formados por muitas células, como os animais, as plantas, alguns fungos. E essas células se agrupam para formar os órgãos, certo? E o instrumento que visualiza a célula é o microscópio, que existe, que há 500 anos foi criado um microscópio, que era bem simples, né? Aí depois, com o avanço das tecnologias, foi criado um microscópio óptico, microscópio eletrônico, que é bem mais potente, dá para visualizar bem melhor nossas células, estudar o nosso corpo, certo? Então, foi isso nossa aula de hoje. Leiam, né, no livro de vocês e até a próxima aula. Um beijo para vocês.